Wolves, você tá aí, menina, preparadinha pra levar uns tapas na cara hoje? Então vamos nessa, que hoje eu vou bofetear sua cara. Hoje a gente vai falar sobre esses europeus folgados que ficam metendo o bedelho aqui nas nossas terras. Gente, o que eles sabem de floresta para vir falar de nós? Você sabia que aqui no Brasil, desde que os europeus botaram pé nessa terra, que não é deles, eles desmataram a bagaça toda. Eles eram tão civilizados que eles vinham aqui, construíam as cidades deles, levavam o pau-brasil embora, vendiam tudo, faziam um monte de riqueza, enfiavam tudo no bolso dele e voltavam lá para as terras dele. Você sabe que nessa brincadeira eles desmataram quase toda a Mata Atlântica do Brasil? O que sobrou foi apenas 12% da Mata Atlântica original. Você pode acreditar numa coisa dessas? Eu não posso. E você pensa que eles fizeram esse mal aqui só pra gente? Foi não, Wolves. Eles fizeram a mesma coisa com as florestas deles. Depois da Revolução Industrial, ali por causa da época, muito porque eles povoaram toda aquela parte lá, mas também pelo extrativismo, para produzir carvão, mais casas, mais infraestruturas, eles acabaram com a floresta deles. E essa história continua. Porque depois de guerras, de diferentes tipos de regime, tudo ficou destruído lá. Não sobrou quase nada. E é muito bonito, porque esse pensamento continua até hoje. Apesar da Europa ser referência em agricultura sustentável, deles terem maior preocupação com agrotóxicos e como é que as coisas são feitas, é tudo ali na terra deles, né? Porque eles consomem todo tipo de bem que vem aqui do Brasil e de outros tantos países do mundo. E para produzir a carne tão barata, a gente acaba desmatando mais, produzindo com mais agrotóxicos. E aí esse pensamento não é que foi uma coisa antiga que eles esqueceram. Como é que funciona essa parada aí? Os europeus pegaram e falaram: a gente quer continuar consumindo as coisas, mas a gente não quer estragar a nossa terra. Então tudo bem se a gente compra de outros países, tipo o Brasil, a China, esses países que vendem commodities, sabe? Porque lá as leis ambientais não são tão rígidas. E aí o que a gente faz? A gente compra deles bem baratinho e a gente não tem que parar de consumir. E nessa onda muito legal, em 2004 foi feito um estudo para saber qual realmente era o impacto do consumo europeu no mundo. E o que se constatou foi que 10% da destruição florestal mundial era culpa da Europa. E esse número não parece estar diminuindo. O que indica é que com o aumento da demanda, esses números só vão aumentar. A demanda por alimentos, como carne, soja, quer dizer que soja não é pra gente, né? Pra vaca. E o que eu acho bem irônico, porque eu não sei se você sabe, mas a Europa é conhecida internacionalmente por uma agricultura sustentável, por uma preocupação com o meio ambiente, com os agrotóxicos e tudo isso. Além disso, há mais de 100 anos atrás, a madeira era usada para tudo. Eles usavam a floresta para produção de metal, de casas, de todo tipo de artefato. Aí tem uma coisa, né? Há mais de 100 anos atrás, como é que eles iam fazer para construir as coisas? Tudo dependia da madeira. Madeira para combustível, madeira para construção, madeira para manufatura, tudo demandava madeira. Só que depois da Segunda Guerra Mundial eles falaram: acho que tá demais isso aqui, né? Vai virar um deserto. E eles começaram vários programas de reflorestamento que são vigentes até hoje. E é por isso que a Europa tem um dos programas de reflorestamento mais respeitados do mundo. Estima-se que entre os anos 90 e 2015, mais de 90 mil quilômetros quadrados já foram reflorestados. O que dá ali aproximadamente 60 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. É bem grande, né? Aí a senhora já ficou doida, né? Porque esses europeus não têm noção nenhuma, né? Fica estragando a terra dos outros, mas a dele tá tudo sustentável. Muito bonito, seu Europa. Por isso, eu acho que até é desculpável se alguém pega e fala alguma coisa do tipo: Noruega não é aquela lá que mata baleia no Polo Norte? Não? Que explora petróleo lá? Não tem nada a dar exemplo, ela pega a grana e ajuda a Angela Merkel a reflorestar a Alemanha. Isso falando do Fundo Amazônia, que serve justamente para ajudar a gente a proteger a Amazônia.
E aí eu posso te falar que eu entendo quando você fica puto, que alguém tá te corrigindo de uma coisa que você tá fazendo errado. Mas vamos lá, né? Eu acho que não é todo mundo que tem essa visão tacanha, pequena, essa masculinidade frágil de que ninguém pode falar que ele tá fazendo merda. Esse país é nosso, sabia? Não é de ninguém, não. Não é de um cara e nem de outros países. Ele é nosso. Mas infelizmente não é assim que esse governo vê essa questão. Aparentemente é ele sim que manda. Por isso que a FUNAI, o INPE e tantos outros órgãos são tão importantes para cuidar, preservar, monitorar a Amazônia, perderam totalmente o valor. E perderam o valor porque agora se questiona se eles estão falando a verdade, se realmente o índio tem direito a morar aqui, a preservar, a cuidar. E no problema também não é só questionar. Eles perderam a verba, eles perderam o financiamento exterior, isso tudo virou uma briga que não ajuda a gente em nada. Desde que esse discurso começou, desde que o governo tá aí, houve um aumento expressivo nas queimadas. E aí você pode dizer, mas uma pessoa não pode sair queimando por aí. Mas eu acho que depende quem é essa pessoa, né? O INPE, aquele órgão que monitora várias paradas aqui no Brasil, incluindo a nossa floresta, ele constatou que o desmatamento aumentou em maio em 34%, em junho 91% e em julho 125%. Além disso, em relação a agosto do ano passado, as queimadas aumentaram em 70%. Eu acho que alguém precisa ligar lá pro Bolsonaro e avisar que ele precisa cumprir o Acordo de Paris, não basta só assinar. Cientistas brasileiros estimam que se o desmatamento continuar assim, desenfreado, a gente vai emitir na atmosfera 1,3 bilhão de toneladas de gás carbônico. E aí, com certeza, a gente não ia conseguir cumprir o Acordo de Paris, que é um acordo que todo mundo deu as mãos e falou: a gente vai fazer de tudo para a temperatura terrestre não subir 1,5 grau. E se a gente for mais longe, a Nature fez uma pesquisa e ela constatou que hoje a gente tem apenas 46% da quantidade de árvores que a gente tinha no começo da civilização. Esse trabalho calcula que a gente perde mais ou menos 10 bilhões de árvores por ano. E ainda, se a gente continuar nesse ritmo de desmatamento acelerado, em 300 anos apenas não existirão árvores. Você lembra daquele vídeo sobre o aquecimento global? Se não saiu, vai sair, mas de qualquer maneira dá uma olhada nele, porque ele te conta o que acontece em 300 anos com a Terra mais quente. Imagina sem árvores. E aí, já que a gente tá falando de floresta, eu queria te lembrar que a Amazônia é uma das maiores florestas tropicais do mundo. Ela ocupa apenas 61% do território nacional. A fauna dela corresponde a 80% das espécies nacionais. Ela abriga de 10 a 20% da variedade das espécies vegetais do mundo. E o seu potencial medicinal foi explorado em apenas 0,5%. Ela tem um dos maiores rios de água doce do mundo. E ela ainda cumpre um papel importantíssimo, que é a fixação de carbono do solo. Ou seja, tirar ele da atmosfera e devolver para o solo. Então é por isso que a gente não pode se dar ao luxo de ter um pensamento hipócrita, que nem o do europeu. Não é porque eles erraram que a gente tem que errar também, não é mesmo? Não faz sentido nenhum a gente destruir a nossa floresta para provar um ponto de como a gente é poderoso. Eu acho que uma melhor alternativa seria a gente unir forças, mas unir do lado bom da ideia europeia. Do lugar onde eles têm tecnologia para agricultura de subsistência, que as leis são severas em relação a agrotóxicos. E até, vamos lá, explorar a nossa Amazônia, mas de uma maneira que faça sentido. Se a gente só explorou 0,5% do potencial medicinal, imagine se a gente explorasse muito mais. E se a gente fizesse uns acordos, tipo, chega aí, eu te dou uns deals, eu deixo você pagar um pouquinho menos de imposto e você me traz um pouco de tecnologia. Quem sabe, tem muitas alternativas que não são ficar discutindo com líderes mundiais e sim resolvendo os nossos problemas reais. Beijos, manda foods. E se a senhora tá pouco preocupada com o que tá acontecendo lá na Amazônia, que dá eu te dar mais uma preocupação? Vê esse vídeo aqui sobre as calças jeans e como elas poluem o mundo. Que dá, ela disse. Eu falei várias palavras erradas. Fechou? Fechou.
Uhul!